A situação financeira do Grêmio é muito complicada. Atrasos de salários podem acontecer. Novos reforços devem chegar num nível bem abaixo daquilo que o torcedor espera. Além disso, renovações com atletas importantes foram esfriadas e podem, inclusive, não ser encaminhadas. A gente vai falar sobre isso e também sobre vendas. O Tricolor trabalha com uma nova política de austeridade financeira que deve colocar atletas no mercado. Gabriel Meck e André Henrique são os alvos da vez no momento. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão com vocês mais uma vez aqui no canal. E antes de qualquer coisa, deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, hypa o vídeo aqui embaixo também, ajuda demais a gente a continuar atualizando tudo do Grêmio aqui no YouTube, tá? Gente, quero falar com vocês a respeito da entrevista coletiva de Rafael Lima, novo vice de futebol do Grêmio, apresentado oficialmente por Dorico Roman e também por Antônio Dutra Júnior, antigo vice de futebol. E foi uma entrevista que, mesmo que no ar não tenha nos dado tantas informações, nos bastidores muitas coisas foram confirmadas e algumas situações a gente pode trazer aqui para vocês, tá? Importante a gente colocar aqui, gente, que mesmo que de forma pública o Grêmio não admita, o Grêmio vai para um segundo semestre de temporada com uma mudança de política. Uma mudança de política na questão financeira. O Grêmio vai pregar austeridade financeira. E eu perguntei isso para o Rafael Lima, o que mudou lá de janeiro, quando o Grêmio fez altos investimentos, para esse momento do Tricolor, onde a gente não tem mais uma ideia de grandes reforços, de competitividade e sim de cuidar das partes das finanças. A resposta pública na coletiva é de que o Grêmio não mudou. Apenas se entendeu que lá no início tinha capacidade para fazer e agora não dá mais para fazer. Naquele momento era necessário e nesse momento não tem mais a necessidade de trazer grandes reforços e por isso que o Grêmio não fez talvez o impossível, porque o que o Grêmio diz é que fez o possível para manter o Arthur, não fez o impossível para colocar o Arthur no elenco gremista de forma definitiva. Uma outra resposta do Rafael Lima diz que as contratações de Nardoni, Pérez e Namorado, seja qualquer contratação lá do início da temporada, não prejudicou e não inviabilizou a contratação do Arthur. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não tem relação, pelo menos é o que prega, na verdade, o nosso novo vice de futebol. Só que, gente, conversando com pessoas nos bastidores, depois da coletiva, depois que a gente volta para casa e começa a tentar mais contatos, a gente vai confirmando que sim, algumas coisas mudaram. O Grêmio entende que as coisas apertaram, é um momento de cuidar mais das contas, e o Grêmio se baseia muito no período final do COF para início de Romildo Bolzan, ali 2014 e 15, onde o clube prezou por saídas. Deixar o elenco enxuto, baixar a folha salarial, fazer sangrar mesmo nas finanças para depois colher frutos. O Grêmio está abraçado e está se espelhando no próprio Grêmio nesse sentido. O Grêmio quer fazer um futebol menos custoso. Essa é a ideia. Então, por isso que o Rafael Lima diversas vezes falou sobre vendas, mas principalmente sobre perdas, porque o Grêmio vai perder jogadores nessa janela de transferências. Tem a ideia de cuidar com os gastos e por isso que lá no destaque eu falei a respeito de situações que devem envolver principalmente não renovações. O Grêmio deve cuidar com valores altos em renovações. Por isso que corre risco uma não renovação do Amuso, por isso que corre risco uma não renovação de Carlos Vinícius, ambos têm contrato até o fim do ano, por isso que o Pavon corre muitos riscos de não renovar, e nesse momento, conversando com o staff desses jogadores, o que se tem é uma paralisação nas renovações. O Grêmio não conversa para a renovação de nenhum desses atletas, nem o Gabriel Meck, por exemplo, que já tinha um encaminhamento para uma renovação de contrato até 2030, o que não deve acontecer nesse momento. O Grêmio esfriou tudo para ter cautela, para colocar os pés no chão, fazer uma análise e entender o que dá e o que não dá para fazer para manter um fluxo de caixa, deixar uma folha salarial baixa e mesmo assim ser competitivo. E para isso, Rafael Lima pregou mais uma vez uma situação que deve ser importante nessa janela: criatividade. O Grêmio vai ter poucos recursos, poucos jogadores disponíveis no valor que o Grêmio pode investir e precisa ser criativo e assertivo. Poucas contratações, com pouco dinheiro, mas que vai se tentar buscar algo no melhor encaixe, jogadores mais operários, talvez, com não tanta qualidade técnica, mas com certeza deve ter, por exemplo, um substituto para o Arthur, não à altura, obviamente, mas alguém que possa, pelo menos, suprir na parte quantitativa
e também outras saídas que devem acontecer. Agora, para mim, a frase mais preocupante do Rafael Lima é quando ele é perguntado em relação a atrasos de salário. Porque ele confirmou que sim, podem haver atrasos. E aí é uma situação muito preocupante. O Grêmio vai ter perda técnica, o Grêmio está em uma situação financeira complicada e o Grêmio está perto da zona de rebaixamento e não vem apresentando um bom desempenho. Ou seja, tudo isso, com um acréscimo de um atraso de salários, pode culminar numa situação de crise bem complicada. Eu não estou aqui querendo fazer previsão ruim, nada disso, mas é uma situação que a gente precisa analisar. O Grêmio está se colocando em mais risco ainda do que já estava antes da parada para a Copa, porque vai perder jogadores importantes, está ciente disso, quer fazer isso, vai se reforçar à medida do possível com o que tem financeiramente e isso gera riscos dentro do campo. E o Grêmio está ciente, mas está indo em frente e está depositando toda a sua confiança no trabalho de Luiz Castro, pelo menos é o que a gente sabe internamente. Existe muita ideia de que o Luiz Castro vai encaixar esse time com as peças que tem para sair dessa situação complicada na tabela e aí, claro, a partir da próxima temporada, com um clube mais bem equilibrado financeiramente, conseguir construir alguma ideia mais tranquila. A gente já falou várias vezes aqui, a janela de transferências, entendida pela direção como a janela para a montagem de fato de um time, de um elenco, é a janela de janeiro de 2027. Que aí ali já vão ter saído o William, que tem um alto custo, o Marcos Rocha, o Grêmio vai poder trabalhar melhor outras renovações, vários jogadores já vão ter deixado o clube. E aí tu consegue olhar o plantel, pegar uma margem de folha salarial maior para poder fazer um time na maneira que tu gostaria. Então essa é a ideia do Grêmio, tá? Quero falar com vocês a respeito de mais dois assuntos, porque como a gente disse, o Grêmio está prezando por vendas. E o Rafael Lima foi claro na entrevista coletiva. Quer vender 120 milhões de reais, que é a meta orçamentária. Mas tem um bastidor. O Grêmio quer chegar e ultrapassar o número de 200 milhões de reais em vendas para aí, de fato, conseguir respirar de forma tranquila. Para isso, deve vender o Vieri, a gente já falou aqui, tem proposta do futebol inglês, e recebeu também uma proposta pelo Gabriel Mack. Uma proposta que deve girar ali em torno de 15 milhões de euros, porque é o fixo que o Grêmio pede é isso para liberar o seu meio-campista, e é uma proposta que agrada financeiramente o Grêmio e agrada financeiramente também o Gabriel Mack e o staff. Quem trouxe a informação foi o Diogo Rossi lá no seu canal. O time que fez a proposta, tá? A sinalização de proposta foi o Hull City da Premier League. Recém subiu e está procurando altos investimentos. Foi atrás do Nelson do Galatasaray e também de um jogador marroquino, tá? Que jogou inclusive contra a seleção brasileira, o Salai. Então tá fazendo grandes investimentos, fez proposta de 10 e 15 milhões respectivamente para esses dois jogadores e tá fazendo proposta também pelo Gabriel Mack, que é um jogador que já foi sondado por diversos clubes, futebol português, espanhol, inclusive da Ucrânia, mas a Premier League é vista com bons olhos, como porta de entrada para clubes maiores da própria liga, como por exemplo fez movimentos parecidos o Ryan, o João Pedro quando foi, o Richarlison, outros jogadores brasileiros que acabaram trocando de time na própria Premier League, e esse é um caminho visto como interessante pelo staff do jogador. A questão é, agora, se o Grêmio vai de fato aceitar essa proposta, se o Mack vai receber propostas maiores ou não, mas o Mack deve sair nessa janela de transferências, assim como André Henrique, que está a passos de ser jogador do Göztepe da Turquia, tá? Ele recebeu uma proposta de 2 milhões de euros e o Grêmio deve aceitar, mesmo sendo uma proposta baixa, que tem que dividir os direitos com o Hercílio Luz lá de Santa Catarina. O Grêmio tem 40% do jogador só, é uma quantia muito baixa, mas deve fazer a venda para se livrar de um alto salário, que a partir de uma conversa com a gestão Alberto Guerra, colocaria o André Henrique num patamar salarial muito alto, tá? A gente está falando aí na casa dos 500 mil reais mensais. Então é uma situação que deixa o André Henrique um jogador custoso para o Grêmio e por isso o Grêmio sim gostaria de liberar, porque ano passado, quando ele recebeu proposta para deixar o Grêmio, a direção Alberto Guerra segurou o jogador e isso fez com que o patamar salarial dele aumentasse a partir de um acordo verbal que foi feito. Então o Grêmio deve sim liberar o André Henrique para também não ter mais esse peso na folha salarial. Já tem o Carlos Vinícius, já tem o Bright White, então o André Henrique deve ser liberado mesmo que o valor de fato do negócio não seja o mais adequado possível na visão do tricolor, mas é o que foi possível obter pelo André Henrique nesse momento, tá? Saídas, por enquanto, são essas, esses três mais próximos, Vieri, Mack e também o André Henrique. O Grêmio ainda tenta viabilizar outras saídas, como Noriega, próprio Pedro Gabriel, são jogadores que o mercado tem feito muitas sondagens.
Muitas perdas, muitas vendas, esse é o cenário do Grêmio para o segundo semestre. Falando de período de Copa do Mundo, o Grêmio tem amistosos marcados. Vai jogar contra o Cascavel no dia 27 e deve ter também partidas contra a Chapecoense em Sinop, no Mato Grosso, e também contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. O torneio em Brasília foi cancelado por parte do Grêmio, não se encontrou ali uma forma de viabilizar isso, o Flamengo pulou fora, o Corinthians pulou fora, não se deu andamento na competição e o Grêmio deve então fazer um amistoso contra a Chape e também contra o Cruzeiro. Contra a Chape no dia 5 de julho, uma pré-data, uma data base definida, ainda não está tudo acertado, e também no dia 12 de julho contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, amistosos de pré-temporada do Tricolor, tá? A gente segue atualizando tudo por aqui, deixa o teu like, mas também o teu comentário. Beijo!